Pronto, muito bem, gente. Estamos aqui. Esse é o nosso quinto encontro desse programa de práticas, né? A gente está entrando agora no segundo mês. E esse mês e o mês que vem são 5 semanas, se eu não me engano. Então depois a gente vai escolher um tema para a gente aprofundar ele um pouco mais, porque é um tema por semana, né? Que a gente vem fazendo de acordo com o programa. E aí depois a gente vai escolher, fazer aí pensei numa votação, alguma coisa do tipo, para a gente poder aprofundar um pouco mais em algum tema. Mas hoje a proposta é a gente falar sobre a respiração, trazer alguns elementos bem simples sobre a respiração, a relação com o nosso sistema nervoso e o efeito de um tipo específico de respiração. Existem infinitos tipos de técnicas respiratórias dentro dessas escolas de yoga, né? A gente vai tratar hoje especificamente um tipo de respiração, que é a respiração natural, a respiração abdominal, que é a respiração. E a gente vai entender por que que a respiração abdominal é uma respiração calmante, né? Uma das primeiras coisas que se costuma ensinar dentro dessas escolas ou das práticas mesmo, né? Quando você vai fazer uma aula e você nunca fez, uma das primeiras coisas que se aprende, na verdade que a gente reaprende, né? Porque a gente já nasce sabendo, é respirar de forma natural. Ou seja, a gente aprende por quê? Porque quando você pega uma criancinha, com certeza vocês devem ter visto já, um bebezinho, né? Acabou de nascer, uma criancinha, quando ela respira, a barriguinha dela mexe gostoso, né? Você vê que não tem nenhuma tensão ali acumulada. É um movimento natural, porque o diafragma está solto, né? Os músculos da parede abdominal soltos, tudo relaxado. Então, aquele movimento gostoso da barriga que vai e vem. Então, esse é o movimento natural da respiração. O que acontece é que ao longo da nossa trajetória na vida, a gente vai criando certas tensões, certos bloqueios, e a gente vai travando por infinitas razões, mas a gente vai criando esses bloqueios e travando, né? Então, muitas vezes o efeito que a gente cria no nosso sistema, na nossa psique, ela influencia diretamente no nosso corpo físico, porque está tudo relacionado. A respiração no yoga, diferente da respiração do que se entende por respiração no mundo ocidental, digamos assim, né, na ciência moderna, ela não é simplesmente, ela não tem simplesmente um efeito no corpo físico. Ela não é simplesmente para você colocar ar para dentro, para para nutrir o seu corpo, né, para oxigenar o sangue, por exemplo. Ela não é. A gente sabe muito bem que não é só para isso. Obviamente que tem, dentro do sistema fisiológico, tem muitas outras funções. Mas dentro da ciência do yoga, diferente dessa visão ocidental, né, na ciência moderna, a respiração ela atua também no sistema psíquico e prânico, né? Prânico, quando eu falo, é o nosso sistema energético. A gente vai entender um pouco mais do que é isso. Vocês lembram na semana passada, quando a gente falou dos corpos, né? Ana Maia Coxa, tem até aqui ainda aqui, ó, a luzinha, vocês lembram? Né? O corpo físico, o corpo prânico. Então, aqui, quando a gente fala de respiração, a gente está atuando principalmente esses dois primeiros corpos. O corpo físico, Ana Maia Coxa, e o Prana Maya Coxa. A partir daqui, obviamente que a respiração também influencia, porque está tudo conectado, mas a partir daqui são outras ferramentas, né? Técnicas de concentração, ou outros tipos de artifícios e tecnologias que a gente usa para poder chegar a esses estados mais sutis de percepção. Mas a respiração, ela é a porta de entrada. Por que a respiração é a porta de entrada? A gente estava falando um pouquinho antes aqui de começar a gravar, né? A respiração é o único processo biológico do nosso corpo que ele é gerenciado tanto pelo sistema nervoso, nosso sistema nervoso autônomo e o sistema nervoso cérebro espinhal, ou seja, voluntário e involuntário.
é aquela coisa, né, que a gente falou, tipo, paro para observar minha respiração, eu consigo modificar se eu quero deixá-la mais rápida, se eu quero deixá-la mais lenta, se eu quero deixar mais ampla, mais curta. Eu consigo modificar a respiração da forma que eu quiser. Mas se eu simplesmente tiro a minha atenção da respiração, ela vai continuar acontecendo. O sistema nervoso vegetativo, ele vai tomar conta desse processo e fazer com que ele aconteça, né? Que ele aconteça involuntariamente, né? Digamos assim. Então, justamente, aí está um ponto em que, se a gente pega simplesmente esse aspecto, né? Atuação do sistema nervoso, que a gente está olhando para o corpo físico nesse aspecto, né? Sistema nervoso. A gente pode perceber que, se a respiração ela é coordenada por esses dois sistemas, se eu consigo organizar minha respiração e utilizar ela como uma ferramenta, eu posso acessar esse espaço onde é todo esse funcionamento involuntário que está relacionado com o nosso inconsciente. Então, uma coisa é o que eu faço de movimento consciente. Eu quero mexer um braço, eu quero pular uma janela, eu quero tomar um copo de água, eu vou no banheiro. Tudo que eu faço com a minha vontade, né? Isso vamos chamar do lugar consciente, das nossas atitudes conscientes. Mas todo o restante, que é o nosso inconsciente, está lá, num lugarzinho, numa caixinha bem escondida, e que, quando a gente acessa através da vontade, através da intenção consciente, eu mudo a minha respiração, eu altero o meu ritmo respiratório, eu altero a predominância do movimento que eu quero fazer, mais no peito ou mais no abdômen, dependendo do tipo de efeito que eu quiser, eu consigo acessar aos pouquinhos esse espaço do inconsciente. Foi um pouco que eu falei hoje num Reels que eu compartilhei na nossa página, falando da respiração como essa porta de entrada para o nosso inconsciente, né? Então, nesse aspecto físico, é mais ou menos essa visão que a gente consegue ter bem clara, né? E um outro aspecto que é muito interessante, aí já entrando mais no tema que a gente vai abordar hoje, na prática, a respiração abdominal, respiração calmante. Por que que essa respiração ela é calmante? Porque existe um nervo no nosso corpo, que é o nervo vago, né? Que é o nervo que rege é, quase todo, ou 75% do funcionamento do nosso sistema nervoso autônomo. É um nervo que ele passa pelo pulmão, né? Ele desce até aquele e ele passa por dentro aqui dos nossos pulmões, passa por dentro do diafragma, tem um forame, né, no diafragma, que ele passa aqui por dentro e sobe e chega até o nosso cérebro. Então, quando eu faço um movimento com o meu diafragma, o que que eu estou fazendo é massagear esse nervo. Eu massageio o nervo vago, consequentemente, massageando esse nervo, a gente cria o que a gente chama de vagotonia. Eu reduzo os batimentos cardíacos, né? A frequência cardíaca ela fica mais lenta, a respiração ela fica mais ampla, eu melhoro o meu processo digestivo, inclusive, né? Eu reduzo, por exemplo, níveis de inflamação do meu corpo, simplesmente por fazer uma respiração profunda, uma respiração abdominal, uma respiração que usa o diafragma, né? Obviamente não é só esse o benefício, não é só no nervo vago, mas principalmente, né, está relacionado ao nervo vago, é, que um dos termos que é utilizado também é o sistema nervoso vago simpático, né, para fazer essa relação com todo esse funcionamento do nervo vago no nosso sistema. Então, se a gente, na vida que a gente leva geralmente, muito agitada, tem que fazer muita coisa, é, de manhã uma coisa, à tarde é outra, à noite é outra, sempre com atividades o tempo todo, muito trabalho. Não sei vocês, mas eu posso dizer com certeza que tem muita coisa. Tem uma tendência do sistema nervoso simpático estar mais ativo, né? Níveis de ansiedade mais alto, a respiração muitas vezes ofegante, né? Movimentos rápidos. Então, na vida que a gente leva hoje, é essencial a gente encontrar formas de reduzir um pouco o funcionamento do sistema nervoso simpático e
e aumentar e fazer com que o sistema nervoso parasimpático ele predomine. Isso, consequentemente, vai gerar para a gente um estado de relaxamento, né? Obviamente que sempre encontrando o equilíbrio, porque também não adianta eu só fazer esse tipo de prática e aí a gente fica assim, né? Não consegue fazer nada. Levanta da cama, você está lá relaxadão, não consegue fazer nada. Então, aí é muito desse trabalho, um pouco do que eu falei no início, né? Existem infinitos tipos de respirações, respirações que vão ativar mais o sistema nervoso simpático, mas hoje, especialmente, a gente vai fazer uma prática voltada para esse olhar, né? Na criação dessa vagotonia, né? Redução do ritmo cardíaco, ampliar o movimento respiratório, né? Melhorar a digestão. Então, se durante a prática, às vezes dá vontade de liberar, fazer um punzinho, às vezes um arroto, é super bem-vindo. Entre nós, em práticas que a gente faz, né, aqui no Ocidente, né, é muito pouco incomum, mas eu me lembro muito bem lá na Índia, as salas que a gente fazia a prática de yoga, você escutava o tempo todo, era pum de um lado, arroto do outro. Nossa, era uma loucura. Então, aproveita que vocês estão na casa de vocês, né, para liberar mesmo. E deixar com que a respiração crie esse estado. Então, o foco nosso vai ser esse hoje, tá bom, gente? Vamos então para a prática? Vamos começar sentadinhos. Sentados, numa postura confortável. E como a gente sempre faz no início, né? A postura confortável, ela é muito relativa. Não é uma postura estética, não é algo que você olhe e veja, essa postura. Não, é algo que você sente no seu corpo. Então, quando você fecha os olhos, você instantaneamente traz atenção para dentro de você, né? Porque a gente corta essa influência da nossa visão, do que a gente está vendo fora, mas sim você continua conectada com o que eu vou falando, mas o olhar seu ele está para dentro. E aí você já direciona lá na região do seu umbigo. E a primeira coisa que você faz é relaxar completamente a parede abdominal. Não só a parede abdominal na frente, mas também nas laterais, os oblíquos abdominais. Relaxe bem toda essa região. Relaxe também o assoalho pélvico e vai encontrando a partir desse apoio os seus glúteos no chão, o apoio dos isquios no chão, encontrando uma posição bem alongada, bem ereta da sua coluna. Se quiser, pode fazer algum ajuste, acomodar os ombros, fica à vontade. E a atenção continua lá no seu baixo ventre, observando o movimento natural que acontece da respiração. O vem e vai do seu abdômen, a expansão e o relaxamento. Permaneça alguns instantes, alguns segundos assim, simplesmente observando esse movimento natural, movimento solto, movimento relaxado, do ar que entra e sai, criando esse movimento de expansão e relaxamento do seu abdômen. Observe qual é o ritmo da sua respiração nesse início de prática, como que está a amplitude. Talvez você sinta a respiração já ampla, ou talvez um pouquinho curta, encurtada. Simplesmente observe. E quando fizer a próxima inspiração, convido vocês para trazer as mãos unidas, consagrando esse início de prática juntos. Eu agradeço de coração a presença de vocês por mais essa oportunidade, mais mais esse momento juntos. E a gente consagra essa prática de hoje com o mantra da paz. E juntos sejamos nutridos e protegidos, e juntos nos reforcemos nessa prática, que possamos trabalhar com muito vigor, que não haja mal entendido entre nós,
possamos receber os benefícios, todos nós, dessa prática. Que haja paz, paz, muita paz. Inspire profundo. Oh. Sahana vavatu, sahanau bhunaktu, sahaviryam karavavahai, tejasvinavadhitamastu, ma vidvishavai. Om Shanti, Shanti, Shanti. Inspire profundo, soltando o ar. Lentamente estenda as pernas à frente. E pode soltar bem as pernas, apoie as mãos no chão. E procura soltar bem. Soltar bem o corpo, as pernas soltas. Movimenta um pouco a sua cabeça para um lado, para o outro. Tenta perceber que tipo de movimento que pede o seu corpo nesse momento. Mesmo sem a minha condução, a minha orientação, vai percebendo. De repente o corpo pede algum movimento específico, alguma esticada em algum lugar específico. Muito bem. E aí, quando puder, novamente traga as pernas cruzadas. E a gente vai trazer as mãos fechadas, os punhos, aqui fechadinhos. E a gente vai encaixar aqui dentro do abdômen, na cavidade intraabdominal, né? Embaixo das costelas. Você vai encaixar as mãos aqui. Fazer uma inspiração profunda pelas narinas. Segurar o ar nos pulmões, pulmões cheios. Inclina o tronco lá para frente e tenta encaixar bem a mão nessa cavidade intraabdominal, segurando o ar nos pulmões. Inspirando, volte. E repita mais duas vezes. Repita no seu tempo. Faça uma inspiração profunda, segure o ar nos pulmões, incline o tronco à frente, encaixando bem a sua mão nessa cavidade intraabdominal. E fica lá embaixo o tempo que você sentir confortável para você. No momento que o seu corpo pedir a inspiração para o ar entrar, você retorna lá para o alto. Procure fazer da forma mais relaxada possível. Talvez já nesse momento venha alguns bocejos, eles são muito bem-vindos. Já parte desse processo de limpeza, de manipulação do diafragma. Quando terminar a terceira vez, volte lá no alto, apoie as mãos nos joelhos e observe. Observe por um instante. Observar significa conectar-se com a sua sensação, aquilo que você sente. Esses momentos durante uma prática são muito importantes, porque vão criando registros, né, de pausas que a gente cria e volta a atenção para dentro, volta a atenção para você, para poder reconhecer o efeito daquilo que você faz. Muito bem, agora a gente vai fazer mais três vezes o mesmo movimento. A única diferença é que a gente vai inclinar o tronco à frente quando a gente tirar o ar. Então a gente vai fazer com os pulmões vazios. Então as mãos voltam lá no baixo ventre, na cavidade intraabdominal. Inspire profundo. Soltando o ar, vai inclinando o tronco à frente. E veja se a mão pode encaixar, se os punhos podem entrar ainda mais nessa cavidade intraabdominal. E aí, fique lá embaixo com a retenção sem o ar, não deixa o ar entrar. Quando você quiser inspirar, aí retorna. E repita mais duas vezes.
Aproveite quando você estiver inclinado lá para frente, fazendo a retenção sem o ar, se você quiser movimentar um pouquinho os punhos para fazer uma espécie de massagem, não só no diafragma, mas também nos órgãos internos, nas vísceras. Depois da terceira vez, volte com o tronco lá para o alto, apoie as mãos nos joelhos e observe mais uma vez o efeito. Se você ainda não terminou, não se apresse, faça no seu tempo. Lembre-se, são 3 vezes que estamos fazendo. Mas se você já terminou, aproveite mais esse instante para perceber o efeito. Como ficou a sua respiração agora? Talvez você já consiga sentir alguma diferença. Muito bom. Estenda novamente as pernas para frente, dê mais uma boa chacoalhada, apoie as mãos no chão, pode soltar a cabeça lá para trás, faça mais um movimento para um lado, para o outro. E agora, a partir dessa postura sentada, postura confortável, você que vai decidir qual é a posição que você vai escolher para as pernas. O importante é que você consiga criar uma postura ereta, coluna ereta. Afaste os dois braços na lateral, a gente vai usar o dedo médio para tocar no chão. E manter esse contato do dedo médio com o chão para ajudar a manter a estrutura da coluna. Coluna bem ereta, alongada, a cabeça cresce lá para o alto. Ótimo. Então, na próxima inspiração, comece a levar o seu braço esquerdo pela lateral, lentamente, lentamente. Chegando na linha dos ombros, pare, gire palma da mão para cima, continue a elevação. E vá percebendo, à medida que você faz isso, se puder com os olhos fechados, a lateral esquerda do seu tronco, como ela vai já se abrindo, vai expandindo a região das costelas, o pulmão do seu lado esquerdo, ele abre, ele se expande. E se você cresce com o seu braço esquerdo ainda mais para o alto, veja se esse efeito ainda se amplia. Ótimo. E agora, lentamente, vai inclinando o seu braço esquerdo por cima da cabeça. Imagine como se tivesse uma parede nas costas. Então, a gente não quer inclinar e tirar o contato dos glúteos com o chão. Os glúteos mantêm contato. Imagine como se tivesse uma parede nas costas. E aí você permanece. Reconheça o seu limite, até onde você pode ir. Quando chegou no limite, leve o olhar em direção à mão. Está lá no alto. E volte mais uma vez a sua atenção para a lateral esquerda do tronco. Observe, ou tente observar pelo menos, movimentos nessa região, na lateral esquerda do tronco. E você consegue descer um pouquinho mais, Lu, com o seu braço por cima da cabeça, assim. Muito bem. Inspirando, comece a retornar. Coluna alinhada e, por último, o braço vai descendo. O movimento lento também ajuda a criar isso que nós chamamos de vagotonia, criar também uma percepção mais nítida, né, dos detalhes de tudo aquilo que a gente faz. Compare por um instante um lado e outro, reconheça se tem alguma diferença na lateral esquerda e direita do tronco. E quando você estiver preparado, passa para o outro lado. Passa bem devagar. O braço direito começa a elevar. Se puder, faça com o olho fechado. Chegando com o braço lá no alto, cresça. Primeiro, reconheça
toda essa amplitude na lateral direita do seu tronco, toda a expansão da caixa torácica, as costelas se expandem, você cria mais espaço no pulmão desse lado. E quando você leva a atenção ali, veja se você consegue também levar mais ar para essa lateral, para esse lado do pulmão. Expanda bem. Faça assim umas 2 ou 3 respirações e aí, quando quiser, comece a inclinação. Agora para o outro lado. O braço direito vai caindo por cima da cabeça. Você vai fazendo a inclinação. Lembre-se de imaginar como se tivesse uma parede nas costas, né? Assim você acompanha esse movimento. A mão esquerda que está apoiada no chão, se você quiser esse braço esquerdo, você pode flexionar um pouquinho o cotovelo para que o ombro se distancie da orelha. Ele não fica muito lá próximo da orelha. Se abaixa, distancia, vai criando espaço nessa região do pescoço. E quando quiser, você já pode começar o retorno. Mas lembre-se de fazer lentamente. E ao retornar, mais uma vez, estenda as pernas. Dê mais uma boa acomodada, chacoalhe bem. E agora vamos manter as 2 pernas estendidas lá para frente, bem estendidas. E a gente vai criar aqui a postura de Dandasana, postura do bastão. Então, tente sustentar a coluna ereta a partir de um suave tônus abdominal e dessa musculatura das costas. Se fica muito difícil para sustentar, né, se a coluna vai caindo lá para trás, você pode usar as suas mãos. A mão ela pode ajudar a sustentar. Se não precisar das mãos, e fecha um pouquinho os olhos. Tente observar se nessa postura, por mais que pareça uma postura simples, né? Não é tão simples assim, tem vários detalhes que dá para perceber. Perceba, por exemplo, se você está contraindo o abdômen de forma exagerada. Se dá para acomodar um pouco a tensão, o tônus no abdômen, e mesmo assim manter a postura. Observe também os seus ombros e os músculos da face, principalmente os olhos. Observe se os olhos estão relaxados. As pernas estão bem esticadas, os joelhos ativos e os pés também ativos, apontando em direção ao teto. Ótimo. Bem, agora na próxima inspiração, colocamos os braços na lateral, o dedo médio toca o chão, como fizemos na outra postura. Eleve os 2 braços pela lateral e cresça. Quando eles estiverem lá no alto, entrelace os dedos, o indicador aponta para cima e cresça, cresça. Tente levar o seu braço por trás da orelha. Cresça, cresça. Ao mesmo tempo que o quadril enraiza no chão, os braços te puxam lá para cima. Como se tivesse alguém puxando você para o alto, esticando, tracionando a coluna. Desentrelace os dedos, mas mantenha as palmas paralelas, uma voltada para a outra. Inspire profundo. Soltando o ar, vai inclinando a frente. E aonde a sua mão chegar, você apoia. Não importa se é nos pés, na canela, no joelho. Onde a mão apoiar, você solta, relaxa os braços, flexiona os cotovelos. E por último, solte a cabeça. Pés continuam ativos. Isso, mesmo que as mãos não chegam nos pés, mantém eles ali ativos. A proposta é a gente não forçar muito para poder permanecer um pouquinho mais de tempo na postura. Se você sente que está forçando demais, está difícil de permanecer, volte um pouquinho. E deixe toda a sua atenção lá no baixo ventre.
Perceba os movimentos respiratórios na região abdominal a partir do contato do seu abdômen com as coxas. Mas reconheça qual é o ritmo da respiração. Ainda não precisa se preocupar em modificar o ritmo, nada. Simplesmente observa como está o ritmo e veja se você pode encontrar, nem que seja alguns poucos segundos de imobilidade. Comece a retornar lentamente, coluna ereta. Traga sua perna direita flexionada, a planta do pé apoiada ao lado do joelho. E aqui a gente vai primeiro puxar, abraçar a perna direita, não assim com os braços, né? A gente vai fazer assim. Pode entrelaçar os dedos se quiser. Puxar, aproximar bem o abdômen da coxa. Então percebe que quando eu faço esse movimento, o abdômen ele se aproxima da coxa. A intenção é fazer isso. Aproximar o abdômen da coxa, a coluna fica ereta, o peito aberto e sustente aí por um instante. Veja se os ombros podem acomodar um pouquinho mais. Observe se os olhos estão relaxados. E reconheça mais uma vez o contato do seu abdômen com a coxa. Veja como está o ritmo da respiração. A partir desse contato, com o seu braço esquerdo, abrace o joelho direito. A mão direita vai lá para trás, no chão, e torça. Postura de Vakrasana. Lembre-se que as torções elas começam sempre de baixo para cima, né? Então, primeira torção da coluna na região lombar, depois na região torácica e por último é a cabeça que gira para trás. Novamente, encontre um lugar que você pode permanecer um pouco mais de tempo, que não seja muito forte, que não seja exagerado. A perna que está esticada, você pode ativar o seu pé, apontar ele em direção ao teto, ou se quiser, fazer pezinho de bailarina, apontar os dedos lá para frente. As duas variações funcionam. Veja qual se adapta melhor para você. Mas lembre-se de deixar a sua atenção no contato do abdômen com a sua coxa. E agora sim, se você quiser aproveitar para fazer com que cada exalação, cada vez que você exala, que o ar sai, faça de forma mais lenta, aos pouquinhos prolongando a exalação. Comece a retornar devagar. Continue com a perna direita flexionada. E agora ela vai passar por cima da perna esquerda. Isso. E vai trazendo o peito do pé direito apoiado no chão. Então, aqui, o peito do pé direito, eu vou fazer do outro lado para vocês verem. Então, eu cruzo ela por cima e o peito do pé direito apoiado no chão. Os joelhos, eles vão ficar bem juntinhos, bem próximos. O tronco voltado em direção à perna que está estendida. Isso, muito bom. Se quiser, pode deixar as mãos aqui no joelho. Inspire profundo, soltando o ar, incline o tronco à frente. Fique à vontade se você quiser modificar a posição dos braços, deixar eles soltos ao lado do tronco. E a atenção ali no contato do abdômen com a coxa. Perceba que estamos fazendo
Posturas onde nós criamos esse contato da região abdominal, assim vai facilitando cada vez mais mais íntimo com essa região do corpo. Comece a retornar lentamente, estenda as duas pernas à frente. Pode apoiar as mãos no chão, soltar a cabeça de novo para um lado para o outro, se acomode. E se vem mais uma vez o bocejo, é muito bem-vindo. Movimente a cabeça para um lado e para o outro. Tudo bem, e agora a gente repete essa mesma sequência para o outro lado. Primeiro a torção e depois a inclinação à frente. Então eu vou deixar vocês fazerem. Primeira torção, não precisa cruzar a perna por cima da outra, tá, mama? Isso, pode deixar por fora a torção. Então, primeira torção, Vakrasana, planta do pé esquerdo ao lado do joelho. Primeiro aproxime o seu abdômen da coxa, sempre mantendo esse contato. Abdômen com a coxa. E aí, quando você quiser, comece a fazer a torção. Braço direito segura a perna direita e você torce. Observe os ombros, sejam bem relaxados. Fique à vontade quando você quiser começar o retorno e já avançar para a inclinação do tronco à frente, cruzando a perna direita sobre a perna esquerda. O peito do pé direito apoiado no chão. Tente aproximar bem os dois joelhos. E incline o tronco à frente. Perceba como, até agora, todas as posturas que fizemos criaram de alguma forma em regiões diferentes do abdômen uma pressão. E naturalmente essa pressão no abdômen influencia também no tônus muscular do diafragma. Ajuda também a tirar a tensão do diafragma. Quem ainda não retornou, fique à vontade se a partir de agora quiser começar o retorno. E ao retornar, deite-se de costas. Pode abraçar os joelhos, pode fazer um balancinho lateral. Existe um segredinho que é muito eficiente, sempre dentro desse processo de ativação do sistema nervoso parasimpático, né, da vagotonia, é o relaxamento dos olhos. Perceba como o relaxamento dos olhos influencia no relaxamento de todo o corpo. Quanto mais você relaxa os olhos e vai aprofundando o relaxamento lá para dentro dos olhos, facilita muito esse processo de redução do ritmo cardíaco. Muito bem. Pare no centro, apoie planta dos pés no chão.
E a partir de agora, essa percepção do abdômen vai ser pelo tônus, pelo tônus intencional da parede abdominal. Então, com os joelhos flexionados, aproxime bem os calcanhares dos seus glúteos, estenda os braços como se fossem tocar o joelho, mas não tocam, os joelhos são só uma guia, né? Você não precisa apoiar a mão no joelho. Só, então, planta dos pés no chão, os braços estendidos em direção aos joelhos. Então, a pontinha dos dedos, a cabeça ainda no chão. Isso, ótimo. Palma das mãos voltadas para baixo. Apontando para os seus dedos, apontando para os seus joelhos. Isso. Leve a atenção para o seu abdômen, bem lá no baixo ventre, do umbigo para baixo. E contraia. Contraia bem. Ative essa contração abdominal. Mantenha os glúteos no chão. E, através dessa contração abdominal, a cabeça sai do chão e as mãos se aproximam ainda mais dos joelhos, mas continuam sem tocar os joelhos. Mantenha mais um pouquinho. Só mais 15 segundos. Retorne devagar. Observe o efeito após o retorno, após uma postura que exige um pouco mais de tônus. Tem uma tendência de, ao retornar, o corpo se soltar mais. E aí, quando você quiser, repita mais uma vez. E se puder, agora faça com um pouco mais de tempo de permanência. Eu vou deixar livre para você fazer no seu tempo. Mas se puder, um pouco mais de tempo de permanência. Se você quiser uma outra opção, se sente que ficou muito suave, quando você estiver lá com o abdômen contraído, a cabeça fora do chão, você pode estender as suas pernas, mas mantendo os joelhos na mesma altura, se você quiser, criando uma variação da postura de Naukasana, postura da canoa. Ótimo. Se você estendeu as pernas, quando você for retornar, não precisa retornar ainda, mas no momento que você quiser. Primeiro retorne com as pernas e depois com o tronco. E ao retornar, solte-se bem no chão. Aproveite para soltar as pernas também, relaxar as pernas no chão, relaxa os braços. E fazemos mais uma pequena pausa para observar os efeitos. Como você sente, como está o ritmo da sua respiração, como está a amplitude da respiração. Está diferente de quando começamos a prática? Muito bem, junte as duas pernas, junte os braços ao lado do tronco e na próxima inspiração, leve os seus braços lá para trás. Estique os braços e faça como um espreguiçar. Estique, alongue, gostoso, cresça. Se vier um bocejo, muito bem-vindo. Cresça, 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 cresça. Escolha um dos lados para você fazer um giro. E aí você gira para um dos lados. Ótimo, muito bem. E aí fica um pouquinho aí na postura de Makarasana, no crocodilo. Uma vez que você girou, ficou de bruços, de barriga para baixo, uma mão sobre a outra, a testa sobre as mãos, as pernas afastadas.
E aproveite agora todo esse contato do seu corpo com o solo, principalmente a região abdominal. Aproveite para, através de uma respiração mais profunda, mais ampla, intensificar a massagem nessa região. Então, a respiração ampla, profunda, aumenta o movimento de expansão na região abdominal, consequentemente, a pressão com o chão também aumenta. E essa pressão nos interessa nesse movimento, porque ela ajuda a criar uma massagem nos órgãos internos. Mantenha as duas pernas afastadas, eleve a sua cabeça, apoie os cotovelos no chão e descanse com o queixo na palma das mãos. Então, os cotovelos no chão, a cabeça é como uma criança assistindo televisão, sabe? Isso, ótimo, tudo bem. Então, os cotovelos, se você puder, mantenha bem pertinho um do outro. Agora, o que vai determinar a distância, desculpa, o que vai determinar a intensidade desse alongamento é a proximidade desses dois cotovelos ou distância com relação ao seu peito. Quanto mais próximo, mais fácil. Quanto mais distante os dois cotovelos do peito, maior a amplitude da extensão da coluna, da cervical. Se fica muito forte apoiar no queixo, pode apoiar nas bochechas também. A proposta é que você possa relaxar o pescoço, relaxar a região entre as escápulas, relaxa os ombros, relaxa o trapézio. Faça uma inspiração profunda, segure o ar nos pulmões e expirando, vá para a terra. Makarasana, uma mão sobre a outra, testa nas mãos. E mais uma vez, a atenção no baixo ventre, a respiração ampla, massageando todos os órgãos internos, diafragma. Junte as duas pernas, estenda os dois braços à frente e faça como fizemos de costas. Esse espreguiçar, esse esticar. Estique bem agora. Cresça, cresça, alongue, 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 estique. Isso, mantendo essa, essa tração no corpo, né, da coluna, os braços bem esticados à frente, o peito dos pés firmes no chão. Reconheça primeiro o contato dos pés e o contato das mãos com o chão. E a gente vai fazer a elevação simultânea da mão esquerda, do braço esquerdo e da perna direita. Ou seja, alternado, né? As lateralidades. O braço esquerdo se eleva, fica lá para frente o braço, esticado para frente. Isso. Eleve o seu braço esquerdo, a cabeça pode acompanhar essa elevação. Se você puder, eleve um pouquinho a sua cabeça também. E a perna direita, ao mesmo tempo. Isso, ótimo. E cresça, continue crescendo. Como se alguém estivesse puxando o seu braço para frente e a sua perna lá para trás. Retorne, passa para o outro lado. O braço direito bem esticado, a perna esquerda elevada.
Retorne. E agora, se quiser, se puder, se sentir que dá para você fazer, faça com os dois braços e as duas pernas. Se sentir que é muito, simplesmente não faça. Continue descansando no chão. Lembre-se de não apenas elevar os braços e as pernas, mas esticar, tracionar, braço para frente, pernas para trás. Retorne devagar e descanse. Descanse em Makarasana. Observe a respiração na região abdominal, o movimento que acontece nessa região. Junte as duas pernas. E agora, com a ajuda das mãos, a gente vai para Balasana. Então, as pernas esticadas, os joelhos apoiados no chão, as mãos ajudam a empurrar o tronco e você leva os glúteos lá nos calcanhares, postura da criança. E assim, mais uma vez, aproveitando este contato, esta pressão do abdômen com a coxa, postura da criança, Lu. Aqui, ó. E nessa postura, um detalhe bem interessante, que também já começa a trabalhar um pouco mais o estímulo na região do assoalho pélvico, é perceber como essa pressão que a gente cria, a partir dessa postura especialmente, né, do abdômen com a coxa, o efeito que é gerado na região pélvica. Então perceba que quando você inspira, essa expansão acontece, essa pressão aumenta na região intraabdominal, mas também essa pressão ela vai em direção ao seu períneo, em direção ao ânus, né, ao assoalho pélvico. Então é como se essa região, como não? Essa região também se expande quando você inspira. Tenta perceber esse efeito. Uma expansão completa de dentro para fora, massageando também o períneo. E na exalação, exalação relaxada, você acomoda, você se solta. Estenda os dois braços à frente. Se você não estava com os braços estendidos, estenda. E vai caminhando com as duas mãos à frente até que o seu quadril fique na posição mais alta possível. A testa ou o queixo no chão. O peito fica bem aberto, como se você pudesse encostar o seu peito no chão. Junte as escápulas nas costas. Sinta essa abertura da região da garganta também. Com as duas mãos no chão, venha para quatro apoios. E a partir de quatro apoios, postura anatômica, as mãos apoiadas na mesma linha dos ombros, joelhos na mesma linha do quadril. A gente começa lentamente com o movimento do gato. Todos vocês já conhecem. Primeiro vá fazendo a corcunda, vai empurrando a sua coluna lá para o alto, aproximando o queixo do seu peito, recolhendo o quadril. Depois a abertura. Enquanto não é necessário modificar a respiração, o ritmo da respiração,
Simplesmente respire normalmente e foque no movimento. Concentre-se nesse movimento. Quando você faz a corcunda, você amplia o máximo possível esse movimento. Pressiona o seu queixo no peito, recolhe bem o seu quadril e na inspiração você abre e amplia o máximo possível. Abre bem o peito, anteverte a pelvis, empina o bumbum, eleva a cabeça. E a partir de agora a gente vai coordenar esse movimento sim com a respiração. Então, quando você abre, você inspira. Quando você fecha, quando você recolhe, faz a corcunda, você solta o ar. Então, coordene a inspiração com a abertura, a elevação da cabeça. A expiração com a corcunda. E veja se você pode, a cada respiração, fazer com que ela aconteça de forma mais lenta. Mais lenta. A cada vez que você repete, o movimento é mais lento, porque a respiração também é mais lenta. Próxima vez que soltar o ar, pare no centro. E agora a gente vai fazer uma tentativa, ou talvez para alguns dê para avançar um pouco mais, mas pelo menos para a gente ter um efeito de uma postura invertida a partir dessa postura, né? O pouso sobre a cabeça. A gente vem com a cabeça apoiada no chão, mais ou menos na linha de onde estão as mãos apoiadas. Apoia o topo da cabeça no chão e você leva a palma das mãos ao lado mais próximas do seu joelho. E simplesmente só de permanecer aqui, nós já temos o efeito da postura invertida. Então percebe o topo da cabeça apoiado no chão, palma das mãos ao lado dos joelhos, e aqui você pode permanecer por um instante. Se você sente que dá para avançar um pouco, se vocês quiserem olhar um pouco aqui, para ter uma referência, se você sente que dá para avançar, então você pode permanecer aqui mesmo. Com a pontinha dos pés no chão, estenda as duas pernas e leva o quadril lá para o alto. Sentiu que precisa retornar? Volta com os joelhos no chão. E se você sente que só de ficar aqui já é muito forte, vem para Balasana. Você pode ficar em Balasana. Ótimo, ótimo. Ótimo, Lu. Não estou vendo você muito bem a sua cabeça, Lu, tá meio escuro, mas me parece que você está fazendo bem. Dulce, tenta não curvar tanto a coluna. Tenta apoiar um pouco mais a parte da frente, não a testa, né? Mas um pouquinho mais, não em cima do coco aqui, mas entre a testa e o coco. Aí, melhorou. Fecha um pouquinho os cotovelos se você puder, Dulce. Muito bem. Retorne. Vá de novo se esparramando no chão, de barriga para baixo. Decúbito ventral. Makarasana. Uma mão sobre a outra, testa nas mãos. Pontinha dos pés voltadas para fora. Pode dar uma balançadinha se você quiser, para um lado para o outro, para ir acomodando. Musculatura dos glúteos, das coxas. E novamente o abdômen.
E agora, quando você quiser, lentamente vai fazendo um giro do corpo, apoiando as costas no chão, com os joelhos flexionados, planta dos pés no chão, sem pressa. Então, apoie as mãos no baixo ventre. E veja como, a partir do contato das mãos, fica muito mais fácil. Uma vez que nós já criamos essa intimidade, essa proximidade, ativamos essa região a partir dos contatos, né, que nós criamos com os asanas, mas agora são as mãos, um toque suave, um toque amoroso, e a partir deste toque, você reconhece qual é a amplitude da sua respiração. E a cada respiração que você faz, tente ajustar pequenos detalhes, como, por exemplo, regiões que estão tensionadas, contraídas, desnecessariamente, que você pode soltar, que você pode relaxar. Pode ter certeza que sempre vai aparecer, nem que seja mínimo, mas algum lugarzinho, algum detalhe que dá para ajustar. E agora sim vamos colocar um ritmo na respiração. A partir da nossa vontade, criar uma modificação no ritmo da respiração. Eu vou sugerir a gente fazer a inspiração em 3 segundos e a expiração em 6 segundos. Então, é você que vai definir se esses 3 segundos são mais longos ou mais curtos. Mas é importante que você mantenha a mesma relação, né, que seja proporcional, ou seja, a exalação ela é o dobro do tempo da inspiração. Então, depois que você faz a exalação em 6 segundos, se você sente que o corpo pede uma inspiração mais rápida, é porque foi muito lento. Então, você talvez na próxima ajuste, faça um pouquinho mais rápido. Se no final da exalação você sente que ficou tranquilo, não deu falta de ar, talvez você pode deixar um pouquinho mais lento. Então você vai encontrando qual que é o seu ritmo, de acordo com a sua capacidade hoje. Inspirando em 3, soltando o ar em 6. Movimento abdominal. A partir da próxima inspiração, retenha o ar nos pulmões, pulmões cheios, e mantenha. Se puder, 6 segundos. Se for muito, 3. Mas mantenha com o mínimo de esforço a retenção. E aí solte novamente em 6 segundos e continue. Inspirando em 3, retendo em 6 ou 3 e soltando em 6. Muito bem.
Respire livremente. E agora a gente vai fazer o mesmo exercício, só que o nosso ponto de vista, a nossa percepção vai mudar. Então, volte a fazer o ritmo. 3 para inspirar e 6 para soltar o ar. Mas perceba que esse movimento que acontece no seu baixo ventre, ele é impulsionado, ele é iniciado pelo diafragma. Ou seja, é esse grande músculo diafragma que, quando é contraído, ele empurra os órgãos internos para baixo, consequentemente, o abdômen ele vai para fora. E quando ele é relaxado, ele volta para sua posição inicial, plana, e o ar sai. Então, é um movimento de inspiração, que é a contração do diafragma, que cria um espaço na região do peito, na caixa torácica, e puxa o ar para dentro. Ou seja, não tem esforço para você puxar o ar para dentro. Não tem esforço nas narinas. O trabalho acontece lá no seu diafragma. Quando você inspira, ele se contrai, empurra as vísceras e a barriga vai lá para frente, expande. Muito bem, a partir da próxima exalação, encerre o exercício, solte lentamente uma perna, depois a outra, solte os braços ao longo do corpo, as pernas podem ficar soltas e aproveite para relaxar, aproveite para continuar soltando a partir do contato do seu corpo com o chão e reconhecendo no seu corpo todo o efeito da prática. Deixe que a respiração aconteça de forma natural, naturalmente lenta, naturalmente prolongada. Relaxe completamente as pernas e os braços. Relaxe cada um dos dedos das mãos e dos pés. Relaxe as coxas, relaxe o seu tronco, o abdômen, os órgãos internos, as vísceras. Relaxe o peito. Relaxe dentro do peito. Relaxe as costas a partir do apoio com o chão, os ombros, a cabeça. Relaxe completamente o pescoço. Se a cabeça cai para um lado, para o outro, tudo bem. Mas deixa completamente relaxada a cabeça. Relaxe o queixo, relaxe a boca, os lábios. Relaxe a língua, o nariz, os olhos, especialmente os olhos.
Faça uma inspiração profunda e sem pressa, no seu tempo, vai esticando, espreguiçando. Se você quiser, pode virar para um dos lados do corpo. E quando for se sentar, se puder ainda com os olhos fechados, para manter esse contato mais íntimo com você mesmo, esse estado de presença, de atenção com o seu corpo, essa intimidade. Aproveite essa atmosfera gostosa que é criada a partir da própria prática. E encontre uma postura sentada confortável. E a gente vai ficar mais 5, 4 minutinhos sentados. E esses 4 minutinhos dedicados ao que nós chamamos de meditação. Meditação é uma palavra que pode ter muitos sentidos. Podemos usar principalmente como no sentido de uma técnica ou de um estado. O que nos importa mais ainda lá no baixo ventre, o movimento que acontece quando você inspira e quando você expira, mas sem interferir no movimento. Então é um exercício de concentração, um exercício de atenção. E essa talvez seja uma grande chave para abrir essa porta do inconsciente, esse mundo que é tão difícil o acesso, que fica lá escondidinho. Uma das chaves é justamente essa: observar a respiração acontecendo na sua forma natural, sem interferir. Existe uma tendência quando a gente leva a atenção para um lugar, automaticamente a gente modifica. Então eu levo a atenção para a respiração, eu modifico a respiração. O exercício aqui é levar a atenção para a respiração sem modificá-la, sem alterar a sua amplitude, o seu ritmo, nada. Simplesmente observar o movimento no baixo ventre, o ar que entra e sai, e esse movimento de expansão e recolhimento. Próxima inspiração, trazemos as mãos unidas no centro do peito e assim finalizamos a nossa prática. Convido vocês para recitarmos juntos o Om Shanti. À vontade, se quiser acompanhar. Inspire profundo. Om.
Shanti, Shanti, Shanti. E que as forças da luz assegurem a continuidade, os benefícios da nossa prática. Namastê. Hariom Tat Sat. Hariom Tat Sat.